Agora a gente volta para Brasília para acompanhar ao vivo a fala do presidente Lula sobre o Plano Safra, que vai investir mais de 516 bilhões de reais. Queremos elevar ao máximo os ganhos que esses recursos podem gerar para os empresários, para a sociedade e, sobretudo, para o nosso país. Nosso objetivo é consolidar o papel do Brasil como celeiro do mundo. Um mundo que vive profundas transformações de ordem política, econômica e climática. Quem não acreditava na questão climática deve ter acompanhado a Copa do Mundo Interclubes nos Estados Unidos. E perceberam que pela primeira vez a gente viu um futebol ser suspenso uma partida por mais de 2 horas e meia por conta do excesso de calor. Ouviu um jogo de futebol parar por causa da tempestade de chuva e no outro dia parar por causa da tempestade de relâmpagos. Se alguém tinha dúvida de que o mundo está mudando, essa Copa do Mundo, que lamentavelmente não tinha o Corinthians, lamentavelmente não tinha o Santos, lamentavelmente não tinha o São Paulo, não tinha o Cruzeiro, não tinha o Atlético Mineiro, não tinha o Grêmio, não tinha o Internacional, não tinha o Cuiabá, não tinha... Ou seja, lamentavelmente, nós ficamos para aquela turma e vai ter uma outra Copa do Mundo. Eu conversei com o presidente da FIFA e vai ser a Copa do Mundo chamada a Copa do Mundo Esqueceram de Mim. E aí o Corinthians vai participar numa próxima Copa do Mundo. Mas eu estou dizendo isso para lembrar vocês do seguinte: o grande sucesso não é só o aumento da capacidade produtiva ou o aumento da quantidade de mercado que nós conseguimos. O grande sucesso é um aprendizado de todos nós. É um aprendizado de que a gente cuidar, de fazer a preservação adequada e necessária ao país. A gente cuidar de preservar os nossos rios e os nossos mananciais. A gente cuidar de preservar as nossas nascentes. A gente começar a cuidar de recuperar a terra degradada. A gente vai percebendo com o tempo que a gente está produzindo mais em menos hectares. A gente está ganhando mais porque aumentou a qualidade dos produtos que nós estamos produzindo por conta dos avanços genéticos, dos avanços tecnológicos. E a gente está percebendo que o mundo que tinha ojeriza ao Brasil, que era conhecido como o país dos desmatamentos, o país o país, do fogo, o país do desrespeito, o país que se poderia invadir tudo e de qualquer jeito. Eu lembro de um tempo que nós tivemos uma briga muito séria. O Roberto Rodrigues era meu ministro da Agricultura, que o pessoal queria invadir o Pantanal plantando cana. E a discussão de mas é necessário ir para o Pantanal plantar cana? Não dá para escolher um outro lugar para plantar essa cana? E foi essa compreensão que a sociedade brasileira foi tendo, que os empresários foram tendo, que o pequeno e médio agricultor foi tendo, que permite que o Brasil passe a ser um país respeitado e cada vez mais as pessoas têm menos medo da gente. Nós vamos em dezembro, presta atenção, em dezembro, eu assumo a presidência do Mercosul agora, dia 3, na Argentina. E antes de eu deixar a presidência do Mercosul, nós vamos consagrar o acordo Mercosul-União Europeia definitivamente. E isso se deve a um conjunto de sacrifício que todo mundo fez. Todo mundo fez. Tem muita gente que foi induzido a não gostar da Marina, por N motivos, sobretudo pelas manchetes. E eu trouxe a Marina de volta para o meu ministério, porque de vez em quando um filho fica muito raivoso com a mãe, quando a mãe diz que ele não pode fazer tal coisa.
Vocês têm filho e vocês sabem quantas vezes vocês negam aos filhos de vocês que pedem um dinheirinho para ir numa balada e vocês não querem que ele vá. Vocês sabem a bronca que ele fica de vocês. Eu sei que muitas vezes vocês ficam com bronca quando a manchete diz que o meio ambiente está proibindo de fazer aquilo. A coisa que mais marcou a minha relação com a Marina foi ela dizer para mim: presidente, eu quero ser a ministra, não a ministra que deixa fazer tudo, a ministra proibitiva. Eu quero ser a ministra para discutir como fazer as coisas da forma mais correta possível, sem facilitar tudo, sem atrapalhar tudo, mas permitir que a gente possa trabalhar no limite do bom senso. Se é verdade que nós temos 40 milhões de hectares de terra degradada, é um desafio para a gente ganhar dinheiro recuperando essa terra. A gente pode plantar árvore, a gente pode plantar eucalipto, a gente pode plantar pinho, a gente pode recuperar árvore no Brasil, pau-brasil, pode recuperar jacarandá, mas a gente pode plantar soja, a gente pode plantar milho, a gente pode plantar algodão, a gente pode plantar feijão, a gente pode produzir coisas que o Brasil tem expertise para produzir. São 40 milhões de hectares degradados em que a gente vai aprender que a floresta em pé ela vai trazer lucro para o Brasil se a gente fizer a nossa tarefa de casa. É simples assim e vocês aprenderam isso. Quem não aprendeu isso não merece ser chamado de agricultor. Quem não aprendeu isso não merece ser chamado de empresário civilizado. É o mundo que está exigindo da nós competitividade. Eu tive uma conversa muito forte com o meu companheiro, sabe, o companheiro Macron, presidente da França. Macron, por que você não quer fechar um acordo do Mercosul com a União Europeia, Macron? A nossa agricultura não é competitiva com a sua, nós somos agricultura complementares. Você não disputa com o nosso agronegócio. O que nós exportamos de carne para você é 0, não sei das quantas. Você tem duas opções, cara. É você abrir o seu coração para o Brasil. Monta uma equipe de pequenos agricultores franceses e leve para conhecer a agricultura brasileira. Conheça a nossa grande agricultura e a nossa pequena e média agricultura, Macron. Depois eu fui ter uma reunião com o Mélenchon, que é o opositor dele, que é o mais esquerdista dos franceses, que também é contra. Eu falei: Mélenchon, você é contra porque você conhece. Você sabe o que é? Sabe o que produz no Brasil? Quase 4,5 milhões de pequenos proprietários que têm até 100 hectares de terra. Ou você pensa que no Brasil só tem agronegócio? Só tem propriedade de 10 mil hectares, de 15 mil hectares? Não, cara. Tem propriedade de 2 hectares, de 3 hectares, de 4 hectares, que dependendo do lugar que ela está, produz tanto ou mais do que a França. Nós não vamos competir com o queijo francês ainda, mas podemos competir. Aliás, sabe, deixa eu pedir um favor para vocês. Quando o Macron veio aqui, vocês me arrumaram uma caixa dos melhores queijos produzidos no Brasil para que a gente possa dar. Então eu queria pedir para vocês o seguinte: eu, na terça-feira, vou ter uma reunião com o primeiro-ministro Modi, primeiro-ministro da Índia. E eu estou querendo estabelecer com a Índia uma parceria estratégica profunda, porque eles têm muita similaridade com nós, 7 vezes mais gente que nós, e é um país muito importante no agronegócio. E a nossa relação comercial, a dada é só de 12 milhões. É nada. Então, hoje eu fiquei sabendo que o presidente Modi, ele não come carne, de espécie alguma, nem ovo. Mas ele gosta de queijo. Então, por favor, providencie uma caixa de queijo que eu quero colocar na mesa para ele jamais reclamar da comida brasileira e, quem sabe, começar a comprar o queijo brasileiro, tá? Então, eu acho que essas coisas, esses sinais que o Brasil está dando, eu tenho muito orgulho. Eu andei durante o meu primeiro mandato com um desgraçado de um carro verde que era branco de plástico, tentando vender o etanol brasileiro em vários países.
E a minha briga era de que eu estava produzindo combustível com alimento. Eu não estou produzindo alimento com alimento. Eu estou produzindo alimento com coisa que... Estou produzindo combustível com coisa que produz combustível. E fiquei muito feliz quando a gente conseguiu aprovar, a semana passada, 30% de etanol na gasolina e 15% de etanol. Isso poderia ser feito há 10 anos atrás. Isso poderia ter sido feito há 15 anos atrás. Não foi feito porque tem pouquíssima gente que ganha as eleições nesse país e pensa o país. Pensar esse país é levar em conta a necessidade que a gente tem de cuidar de todos em igualdade de condições. Ontem nós lançamos um plano safra para a pequena agricultura brasileira. E eu queria dar um número para vocês, que é muito importante, porque muitas vezes a imprensa, sabe, não sabe os números corretos que a gente não passa. Eu queria passar. Se a gente somar os 3 planos safra, os 3 do governo passado, a gente vai perceber que a gente tem 885 bilhões de investimento nos 3 planos safra, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022. O todo dá 835 bilhões se você somar a agricultura familiar mais o plano safra. 885 bilhões de reais os 3 planos safra. Qual é a surpresa que eu quero dizer para vocês? É que se a gente somar os 3 agora, 2023, 2024, 2025, a gente vai chegar a 1 trilhão e 722 bilhões de reais. É um pouco mais que o dobro. É simplesmente um pouco mais que o dobro. E é importante a gente mostrar esses números para que as pessoas compreendam que nós não estamos fazendo política de favor a esse ou aquele setor. Se você for ver o que aconteceu na indústria brasileira, a indústria brasileira fazia 10 anos que não crescia. E a indústria brasileira cresceu 3,4% por causa de um programa novo e por causa de várias medidas que nós tomamos. Vocês acham que as coisas que a gente faz é por interesses eleitorais? Vocês acham que eu ia fazer reforma tributária que não vai trazer nenhum benefício para nenhum eleitor até agora em 2026? Os benefícios dela serão todos para 2027? Vocês dariam um presente para o filho de vocês esse ano para utilizar só o ano que vem? Não. O que a gente está tentando fazer é dar a esse país a cara que esse país precisa para chegar a fazer parte do mundo desenvolvido. Vocês acham que eu me contente em participar do BRICS ou participar do G20 ou ser convidado para o G7? Não. Esse país tem tamanho e tem grandeza para chegar a ser a 6ª economia do mundo. Já chegamos em 2006, a gente pode voltar a chegar. Eu quero participar do G7 como convidado especial, sabe? Porque tem o direito da nossa economia. O Brasil pode. O que é importante é a gente definir se a gente quer ou não. Ou se a gente quer brigar por coisa menor, a gente quer construir coisa grande. Não precisa ter nenhuma briga para a gente dar um salto de qualidade. Não precisa. A economia é uma coisa, companheiros, que não tem mágica. Se algum de vocês tentar fazer mágica na economia das empresas de vocês, vocês quebrarão no ano seguinte. Ou ficarão pendurados no banco. Trabalhar com seriedade é uma obrigação. Como é que alguém tem coragem de falar em responsabilidade fiscal no nosso governo? Se vocês forem pensar bem, eu durante 2003 e 2010, o Brasil foi o único país do mundo, desde o G20, que era a maior economia do mundo, a fazer superávit primário todo ano. Estados Unidos não faz, Japão não faz, Itália não faz, ninguém faz, nós fazemos. Vocês acham que nós iríamos fazer uma política, sabe, fiscal em que a gente aprovasse um arcabouço fiscal que só me permite gastar no máximo 2,5%
acha que eu estivesse pensando pequeno, eu ia fazer isso? A gente fez isso porque a gente quer que o povo que não está aqui, que o povo que não participa de nada nesse país, desse povo que só aparece na fotografia passando necessidade, tem o direito de crescer, tem o direito de dar um salto de qualidade, tem o direito de ganhar um salário melhor. Quando a gente resolve fazer uma invenção de imposto de renda até R$5.000, eu estou fazendo concessão, porque eu sempre achei que salário não é renda. Eu sempre achei. Renda é renda, salário é salário. Mas como a política fiscal brasileira depende muito dos pobres, eu resolvi baixar, era 5 salários mínimos, baixei para R$5.000, que agora dá 2 salários mínimos e meio, um pouco mais. E quando a gente coloca que as pessoas que ganham mais de 1 milhão têm que pagar um pouco mais, há uma rebelião. Ou seja, nós estamos querendo que 140 mil pessoas paguem uma parcelinha a mais para beneficiar 10 milhões de pessoas. Não sei se você ganha mais de 1 milhão. Hoje é tão pouco. Olha, fazer tudo isso sem precisar dar um tiro, sem precisar matar ninguém, sem precisar prender ninguém, sem precisar fazer greve geral. Nada, fazer isso acordando, sentando numa mesa e conversando. Vamos tentar estabelecer que um dia esse país vai ter uma política fiscal justa. É difícil. É muito difícil. Porque não é nem intenção. Porque todo mundo é muito bem formado. Todo mundo é muito bem letrado. Só pode ser ganância. Só pode ser a desgraçada da doença de acumulação de riqueza, só para mim e não para os outros. Porque vocês imaginem que nós temos nesse país pagamento da taxa de juros de quase de 1,2 trilhão. Mas sabe quanto nós temos de desoneração, isenção fiscal? 680 bilhões de reais. E eu fico triste quando eu vejo as pessoas jogar a culpa em cima dos doentes, em cima do BPC, em cima do Bolsa Família, em cima do pé de meia para garantir que 500 mil moleques que desistia da escola para trabalhar não desistam, pelo amor de Deus, volta a estudar, pô. Muito bem, nós acompanhamos a fala do presidente Lula sobre o lançamento do Plano Safra, que este ano vai investir 516 bilhões de reais. E você vai acompanhar mais informações ao longo da nossa programação. Agora